Então, amigos, um dos principais temas aqui no Congresso do Mega Brasil é mitos, ficções e realidade sobre a inteligência artificial. Eu tenho aqui ao meu lado uma das figuras mais ilustres que o setor tem, a Lúcia Santaella. Ela é escritora, professora e pesquisadora do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É muito bom falar com você, Lúcia. A gente sabe que o tema mundial do momento é o avanço da inteligência artificial e o quanto isso está impactando todas as profissões, todas as atividades. Eu queria começar te perguntando, Lúcia, se essa preocupação com esse avanço, ela é justificada, ela está sendo exagerada? Como você vê essa questão, por favor? Ela é perfeitamente justificável. A inteligência artificial está mudando o mundo, e mudando o humano, mudando a sociedade. Então, há autores que chegam a dizer que é uma transformação civilizacional. É uma extensão da inteligência humana e provoca muita preocupação, porque ela é alimentada por dados humanos, é treinada, não é? Os algoritmos são treinados a partir de dados humanos, e os dados humanos têm problemas éticos que podem se multiplicar em projetos de inteligência artificial. Então, a grande preocupação, evidentemente, não é com o bem que ela pode trazer. Por exemplo, na área de saúde, na área da educação, eu acho que há contribuições importantíssimas, mas ela traz muitos riscos, inclusive riscos adaptativos. Assim, nem pensando no mal que ela pode provocar, mas risco adaptativo, a dificuldade que o ser humano tem de se adaptar a uma nova situação completamente diferente e inesperada. E ela está evoluindo com uma enorme rapidez. Da IA preditiva, não é? Que alcançou sucesso de 10 anos, ou um pouco mais de 10 anos para cá, de repente, nós passamos por um outro tipo de inteligência artificial, que é a generativa. E é uma inteligência artificial hoje que permite que o ser humano dialogue diretamente com comandos muito simples e instalações ainda mais simples. É preocupante. Lúcia, há uma outra linha também que acredita que o avanço da inteligência artificial não é sobre a inteligência humana, mas com a inteligência humana. Para apoiar a inteligência humana, não tem uma parceria saudável nesse avanço? Olha, eu vou dar uma palestra com a Universidade de Toronto e o que eles pedem é exatamente isto. Em vez da gente ficar com essa visão distópica e destrutiva, nós temos que compreender que a inteligência artificial pode ser uma aliada do humano. Então, foi uma pergunta que foi feita hoje. O crescimento populacional, nós já estamos com 5 bilhões de seres humanos na Terra. Ora... 8, né? 8 bilhões. Já está chegando, né? Uhum. Eu parei nos 5. Não, alguém falou 5, mas são 8. Eu imaginava que fosse 6, mas ele falou 5 e eu acreditei. São 8 bilhões já. Mas como é que você vai garantir a sobrevivência, não é, dessa... E uma sobrevivência que depende de uma organização e de uma gestão. E é para isso que a inteligência artificial veio, para ajudar o ser humano na gestão, não é, da sobrevivência de uma população tão enorme. Verdade. Lúcia, além de pesquisadora, como eu mencionei aqui no início, você também é professora. E também é escritora.
Como é que você vê a inteligência artificial no mundo dos professores, na atividade dos professores, ou das professoras, claro? Olha, a inteligência artificial preditiva, ela tinha entrado um pouco. Tem que fazer essa diferença, porque a IA generativa funciona de maneira diferente. Sim. Ela funciona diretamente conosco. Mas antes da generativa, já eram usados, já escrevi sobre isso, já eram usados aplicativos. Por exemplo, nos países que agora chama Norte Global, é a nova terminologia. Nos países do Norte Global, que aliás é uma terminologia melhor do que países avançados. Então, Norte Global, já há 15 anos, 20, já estavam sendo utilizados aplicativos de inteligência artificial na educação. E, de fato, são aplicativos que ajudam em tarefas repetitivas, ajudam num sonho da educação, que é a educação personalizada, porque cada um de nós tem um modo de aprender que é diferente. Verdade. Cada um tem um perfil e um ritmo e uma estratégia de aprendizagem que é diferente. Então, nisso, cada um de nós é absolutamente singular. Então, se eu tenho um aplicativo que consegue seguir, não é, esse ritmo diferencial de aprendizado de cada pessoa e dar reforço naquilo que a pessoa tem dificuldade, maravilha. Agora, com a IA generativa, basta você dar um comando, faz uma pergunta ou busca alguma coisa, aquilo vem em frações de segundos, pronto, no português perfeito. É verdade. Então, é uma tentação. O que aconteceu? É que eu escrevi um livro sobre isso, tem um capítulo exatamente sobre isso. Qual é o nome do seu livro? Há como deter a invasão do ChatGPT? Ah, já tem um livro seu sobre esse tema? Exatamente. Então, porque eu trabalho com inteligência artificial do ponto de vista humano há muitos anos. Sem querer dar nenhum spoiler, mas você pode dizer qual foi a conclusão que você chegou com essa questão, com relação ao ChatGPT? Ou teríamos que ler o livro, né? Eu não falei que não tem como deter, porque tem gente que tem uma visão muito distópica da inteligência artificial que eu não tenho. Também não sou eufórica. Nunca o ser humano alcançou até agora, e deverá crescer, um nível de complexidade tão grande. Lúcia, você, durante a sua apresentação, aliás, acompanhe o debate, assista o debate que está no portal da Mega Brasil, que tratou desse tema. A Lúcia usou durante a sua apresentação um termo que me chamou a atenção. Você falou da segunda internet, né? A segunda idade da internet. Eu me lembro que na primeira idade, quando chegou, também havia uma série de receios, de pavores e medos, e hoje ninguém consegue viver sem a internet. Você acredita que isso pode acontecer também? Ou melhor, já está acontecendo com essa segunda era da internet, onde já faz parte, né? A marca de diferenciação está, com o advento da internet, nós começamos a alimentar o ser humano do mundo inteiro. Começou, claro que tem problemas geopolíticos, China aqui, Estados Unidos ali, Europa lá, os países do sul global com os seus problemas. Nós começamos a alimentar as redes com dados e dados e dados. Ao mesmo tempo, o poder computacional aumentou de maneira impressionante e esses dados cresceram. Precisa da inteligência artificial, algoritmos que manipulem e que monitorem esses dados. Exato. Então, essa é a segunda era da internet, da dataficação. Hoje, tudo virou dados. Tudo. Nossa vida virou dados. Nós somos rastreados o tempo inteiro. Basta olhar para a tela
do celular, que depois aquilo que você demorou um pouquinho o seu olhar já aparece. Então, a gente tem que considerar que é uma segunda era da internet. E agora, com a IA generativa, imagine o que vai ser produzido de texto daqui para frente. E não dá para saber se o texto foi produzido por humano ou, vou te contar uma estatística de um projeto que foi feito na Alemanha. Se aquele texto foi produzido por um humano ou pelo ChatGPT. Conseguem detectar. Aí fala plágio, etc. Plágio é da era do Google. Não é mais agora, é outra lógica. Então, eles conseguem detectar com 70 e poucos % que, de fato, aquilo foi feito por um ChatGPT. Mas, se você der uma mexidinha no texto, desce para 24%. Então, não dá para detectar. Olha o que isso afeta a educação. Que coisa. Mas, tem um capítulo sobre isso, né, no meu livro, mas a educação tem que acordar. Ela não pode ficar alienada, porque os jovens estão lá. Né? Você viu o que eu falei, 150 bilhões de imagens foram produzidas por IA generativa em um ano. Então, os jovens estão entrando de sola. Claro, porque a juventude, ela já nasce adaptada. Essa O processo de né? adaptação é para as outras gerações. Então, a gente vê criança, 2, 3 anos, manipulando o celular, com uma competência semiótica. Então, a educação agora acordou. O que a gente pode tirar de bom disso aí? Inclusive, pegar textos, porque o GPT ele erra, e como ele é treinado para te dar a resposta, quando ele não tem resposta, ele alucina. Alucina. Se chama alucina, porque ele inventa. A alucinação do ChatGPT é um bom filme. É um bom filme isso. Muito bem. Olha, tem muito mais coisa aqui que faz parte da apresentação, do debate que teve hoje. Lúcia, obrigado por você ter trazido para esse congresso a sua experiência, o seu conhecimento, a sua pesquisa. Sempre prazer. bom ter você aqui nesse congresso, viu? Muito obrigada, é um grande prazer, grande admiração que eu tenho pelo Mega Brasil, com sinceridade, muita admiração. Porque nesse país, a praga desse país é a descontinuidade. Então, quando eu vejo um trabalho como esse, que segue com força, não parou nem na pandemia. Foi tudo online, mas aconteceu. Aconteceu, eu fiz parte. E então é admirável, a gente tem que tirar o chapéu. Parabéns. Parabéns a você também. Obrigado, até mais, gente.